E aí, pessoal? Olha que interessante. Eu estava aqui preparando uma aula, aí eu me lembrei de uma situação. Você já ouviu essa expressão salvo pelo gongo? Então, eu estava na escola, dentro de sala de aula, estava explicando uma matéria e depois eu iria passar uma atividade. Quando eu comecei a passar essa atividade, tocou o sinal. Aí eu falei assim para os alunos: salvo pelo gongo. Aí eles me responderam: quem salvou o gongo? O que aconteceu? Essa pessoa morreu? É uma pessoa? Descobriu o quê? Inventou o quê? Eles realmente não conheciam essa expressão salvo pelo gongo. Aí eu expliquei para eles essa expressão e quando ela era usada. Aí eles tiraram a dúvida, entenderam, enfim. Só que geralmente a gente usa determinadas coisas e expressões no nosso dia a dia, a gente sabe a hora de usar essa expressão ou essa coisa, determinada coisa. Só que nós não sabemos a origem. A gente sabe a hora de usar. Por exemplo, a gente sabe a hora de usar essa expressão, salvo pelo gongo. Quando a gente usa essa expressão? Quando está passando por uma situação e nos minutos finais nós somos salvos por alguém ou por alguma coisa. Enfim, aí você usa essa expressão, salvo pelo gongo. Então, nos minutos finais, vem a salvação, aí vem alguém e fala, salvo pelo gongo, hein? É uma expressão muito usada no dia a dia. Mas de onde surgiu essa expressão? Tem história para tudo. Se está sendo usada por alguém, alguém está usando isso, é porque surgiu de algum lugar, veio de algum lugar. Então, salvo pelo gongo, entre outras expressões, rodar a baiana, a grama do vizinho é sempre mais verde, enfim, várias expressões que são usadas no dia a dia, tem história para tudo. E salvo pelo gongo também tem sua história. De onde surgiu essa expressão? A gente usa muito essa expressão, sabe a hora de usar, mas não sabe a origem, não sabe de onde surgiu. Então, primeiro a gente precisa saber o que é gongo. Então, gongo é um instrumento, né, surgiu na Ásia, é um disco plano e circular. Se você pegar um martelo e bater nesse instrumento, ele vai vibrar e vai fazer um som. Apareceu muito em Chapolin, tem uns episódios de Chapolin que aparece o gongo. Então, se você bater no gongo, ele vai vibrar e vai fazer um som. Então, isso aí é um gongo, é um instrumento, a gente já sabe o que é o gongo. Mas de onde surgiu essa expressão? Essa expressão foi usada onde? No boxe? Sim, foi usada no boxe. Os lutadores estavam ali lutando e no boxe, se você apanhar, tem que ficar em pé. Se você cair, começa a contagem. Se você não levantar, você perde a luta. Então a pessoa estava apanhando ali, o lutador estava apanhando, igual o Bambam estava apanhando do Popó. E nos minutos finais ali para cair, a pessoa já não estava aguentando mais. Aí tocou o sino. Aí usou a expressão salvo pelo gongo. Então foi uma expressão e até hoje é uma expressão usada no boxe. Mas surgiu ali, a primeira vez a ser usada essa expressão foi ali no boxe? Acredita-se que não. Acredita-se que essa expressão salvo pelo gongo é uma expressão que foi usada séculos e séculos atrás, quando algumas pessoas eram enterradas vivas. Como assim enterrada viva? Jogava a pessoa viva dentro do caixão e jogava a terra por cima? Não, não é bem assim. Primeiro a gente tem que entender o seguinte: nos séculos passados, 14, 15, 16, 17, enfim, nos séculos passados, a medicina não era igual à medicina de hoje. Hoje, se a pessoa ela vai passar por uma cirurgia, uma operação, tem equipamento até a alma ligado nela para saber se ela está viva ou morta. Então, o médico ele realmente vai saber se a pessoa está viva ou não. Mas no passado não era assim. No passado não tinha essa tecnologia. Então, como que essa pessoa era enterrada viva e essa expressão foi usada? Então, acredita-se que as pessoas que eram enterradas vivas sofriam de catalepsia. Era uma condição onde que a pessoa não se movia,
em alguns casos atingia até a respiração, realmente a pessoa parecia que estava morta. Então o médico era chamado, as pessoas não sabiam o que era, o médico era chamado, e o médico olhava aquela situação ali, fazia alguns procedimentos para saber se realmente a pessoa estava viva e identificava que a pessoa estava morta. Entendia-se que a pessoa estava morta, então ó, foi declarada que essa pessoa está morta. Ela não tem sinais de vida. E depois que a pessoa é declarada morta, ela tem que ser enterrada. E a pessoa era enterrada. Então, anos depois, né, era necessário abrir a cova, tirar os ossos para dar espaço para as outras pessoas que estavam morrendo. Só que nessa hora de abrir o caixão, eles viam que o caixão estava todo arranhado. Então, entendia que a pessoa estava viva, foi enterrada viva. A pessoa acordou dentro do caixão. E como que sai? Não tem jeito. Aí tinha que achar uma solução, porque tinha pessoas sendo enterradas vivas e era necessário achar uma solução para isso. Lembrando que a medicina não era a mesma, a gente não pode comparar a medicina de hoje com a medicina do século XVII, não, é totalmente diferente, até mesmo por questão de tecnologia. Então, tinham pessoas que eram enterradas e depois de 2, 3, 4 anos, na hora de abrir a cova, via que essa pessoa tinha sido enterrada viva, porque o caixão estava todo cheio de arranhão. E aí o desespero. Aí o que eles fizeram? Pegaram uma corda, amarraram no pulso dessa pessoa, essa corda era levada até no alto, lá em cima, fora do caixão. Depois que a terra era jogada no caixão, ficava do lado de fora um sino. Se a pessoa tivesse viva, ela puxava essa corda. Puxando a corda, o sino tocava, porque o sino estava do lado de fora. Então, puxou a corda, o sino tocava, as pessoas iriam ouvir esse barulho e saber que a pessoa estava viva. Aí a pessoa ia lá no cemitério e salvava a pessoa. Quando isso acontecia, aí usou-se a expressão salvo pelo gongo. Então essa expressão, acredita-se que essa expressão salvo pelo gongo surgiu aí, quando as pessoas eram enterradas vivas, colocava-se uma corda na pessoa, levava um sino lá em cima, se a pessoa acordasse dentro do caixão, ela puxava esse cordão, o sino iria tocar e alguém iria salvar. O problema é se fosse de madrugada, né? Chegar, ouvir um sino tocando dentro do cemitério. E o medo, se assombração. Mas a pessoa era salva, alguém aparecia para salvar. Aí por isso que surgiu a expressão salvo pelo gongo, porque ela tocava o sino. Interessante, né? Depois eu vou postar mais algumas expressões de onde surgiram essas expressões. Foi!